Vamos lá, meu amigo. Agora a gente vai aqui aprender a dar nome para alcenos ramificados. Gente, tudo que eu mostrar para alcenos aqui, valerá para alcinos, valerá aqui para todas as outras cadeias que apresentarem ligação dupla ou tripla. Então, por exemplo, se você olhar para esta cadeia aqui, o que você irá notar? Esta cadeia aqui, ela tem uma ligação dupla entre carbonos. E agora eu vou colocar aqui, gente, vários radicais, tá ok? E agora vou continuar, então, colocando vários radicais nessa cadeia. Querido, observe agora que eu estou repetindo alguns radicais, ó. Estou colocando metil aqui e vou continuar agora, olha só, colocando mais radicais, ó. Vou colocar aqui CH2, CH2, CH3, ok? Gente, e agora vamos ver aqui, então, olha só, a continuação dessa cadeia, que vai ser isso aqui. Gente, isso aqui é um alceno ramificado. Por que é um alceno ramificado, Itamar? Porque é aqui um hidrocarboneto de cadeia aberta e que apresenta somente uma ligação dupla entre carbonos. Agora, para nós darmos nomes para um alceno ramificado, meu querido, nós vamos agora entender o seguinte. Nós vamos, então, olha só, seguir o roteirinho. Quais eram os 3 passos do roteiro, tá? Os 3 passos do roteiro eram: primeiro, escolher a cadeia principal. Quando se trata aqui de um alceno, gente, a cadeia principal vai ser a maior sequência em linha reta que inclui a dupla. Então, por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, veja que eu incluí a dupla e aqui tem 7 carbonos. Mas eu não vou dizer que ela é a principal ainda. Vamos ver outra, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Memória visual, ó. Essa aqui tem 7 carbonos. E eu incluí a dupla. Não dá para escolher essa aqui, professor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não dá, gente. Por quê? Qual foi o erro que eu cometi aqui em contar daqui até lá? Comecei numa ponta e terminei em outra. Eu não incluí nessa sequência a ligação dupla. Gente, quando tem dupla e tripla, a cadeia principal tem que incluir a dupla e a tripla. Então vai ser a maior delas que inclui a ligação dupla ou a tripla. Vamos ver outra sequência? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, memória visual. Essa aqui, meu querido, tem 8 carbonos. Já deu maior que as outras sequências. E eu incluí a dupla. Mas ainda não vamos concluir por ela. Vamos lá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, essa aqui, meu amigo, tem 9 carbonos, ó. Por enquanto, ela é a maior. Lembre que escolher a cadeia principal tem que ser aqui sempre contado de uma ponta até outra, ó. Agora essa aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Opa! Essa aqui tem 11 carbonos, ó. Essa aqui tem 11 carbonos. Professor, mas você falou que era para nós memorizarmos aqui até no máximo cadeias com, né, prefixos, na verdade, até no máximo aqui para 10 carbonos. Então, vamos lá, gente. Aqui vai ser a única situação em que eu vou colocar um carboninho a mais, ó, tá? A gente vai ver aqui um prefixo bem facilzinho para 11 carbonos, ó. Meu amigo, escolhi da cadeia principal, tudo o que sobra é radical, ó. Então, sobrou um radical etil aqui e sobraram 3 radicais metil. Agora, amigão, como é que a gente numera a cadeia principal? Então, para numerar a cadeia principal de um alceno, não vai ser mais a partir da ponta mais próxima de um dos radicais. E sim, gente, vai ser pela ponta mais próxima da dupla. No caso desse alceno, você está vendo que a dupla está mais próximo dessa ponta do que daquela. Então, gente, ó, aqui você vai chamar de 1, aqui vai chamar de 2, a dupla vai estar no carbono 3, aqui é carbono 4, vai aparecer um radical no carbono 5, vai aparecer outro radical no carbono 6,
vai aparecer outro radical no carbono 7, vai aparecer outro radical no carbono 8, ok? Agora, gente, vamos indicar os radicais, ó. E é aqui que eu queria chegar contigo. Então, o nome dessa cadeia vai ser 5-etil, porque tem radical etil no carbono 5, supondo que você decorou os radicais principais lá que eu te passei. Agora, no carbono 6, no carbono 7 e no carbono 8, você tem 3 radicais iguais. Quando tem 2 ou mais radicais iguais, você separa o número dos carbonos por vírgula. Então, no carbono 6, 7 e 8, tem 3 radicais iguais, ficou 6, 7 e 8, trimetil. Professor, e se tivesse 2, seria dimetil. Se tivesse 4, tetrametil, e assim vai. Então, ó, 6, 7 e 8, trimetil, e o nome da cadeia principal. 11 carbonos, gente, só para você aqui saber, eu não vou cobrar isso nas atividades, mas é um DEC, tá? Então, lembre assim, ó, 10 carbonos, tá ok? É DEC, certo? 11 carbonos é um DEC, então fica assim, ó, um DEC, certo? De 11 carbonos. E agora aqui, ó, a dupla está no carbono 3. Lembre-se que a cadeia de um alceno, quando ela tem mais de 3 carbonos, você tem que indicar agora, certo, a posição da dupla. Ó. Então fica um DEC 3-eno, certo? Tá aí. E agora, prof, e se for aqui, por exemplo, compostos de cadeia fechada? Então, olha só, se você tem uma cadeia fechada como essa aqui, gente, note que aqui eu tenho um radical metil e aqui, por exemplo, eu tenho um radical isopropil. Ó, eu tenho um radical isopropil, ok? Gente, como que a gente dá nome? Então vai ser assim, a cadeia principal vai ser a cadeia fechada. Aí você vai numerar aqui os radicais de tal maneira que eles fiquem o mais próximo possível um do outro. Então veja, ó, se eu chamar esse aqui de 1, eu não vou numerar no sentido anti-horário, senão ficaria 2, 3, 4, 5. Eu vou numerar no sentido que faça eles receberem os menores números possíveis. Ó. Então, 1, 2. Professor, eu poderia chamar esse de 1 e aquele de 2? Sim. O importante é que eles fiquem com os números 1 e 2. Gente, como é que fica o nome disso aqui? Então, fica assim, ó, 1-metil, supondo que você decorou os radicais, 2-isopropil, 2-isopropil, e por último, o nome da cadeia principal, que vai ser o ciclopentano. Ó, lembre-se, ó, ciclopentano, e assim vai. Professor, e se fosse cadeia aromática? Dá também? Dá, olha só, meu amigo. Se for cadeia aromática, lembre-se que a cadeia aromática sozinha é o benzeno. E se você tem, por exemplo, um radical metil aqui, o nome dessa cadeia vai ser metilbenzeno. Veja, é como se a cadeia principal fosse aqui a cadeia do benzeno. Um particular, gente, o metilbenzeno, popularmente, ele é chamado de tolueno. Então, é importante que você memorize esse nome, tá? É comum, às vezes, aparecer aqui tolueno no lugar de metilbenzeno, mas não tem problema. Gente, e agora para fechar com vocês, quando se trata de aromáticos, então é o seguinte, quando aqui no benzeno a gente encontra 2 ou mais radicais, por exemplo, quando a gente encontra no benzeno, na verdade, 2 radicais, não importa se eles são radicais iguais ou se eles são aqui radicais aqui diferentes, ó. Gente, veja, eu tenho 2 radicais no benzeno, 2 radicais no benzeno, um radical metil e outro radical etil. Aqui também vou colocar 2 radicais no benzeno, vou colocar aqui um etil e um outro isopropil aqui, mas de qualquer maneira, gente, eu tenho 2 radicais aqui no benzeno. Quando nós temos exclusivamente 2 radicais no benzeno, nós vamos perceber que esses radicais vão poder aparecer sempre em 3 posições, tá? Gente, ó, eu tenho um radical aqui e agora eu vou colocar um outro radical aqui, ó. Então, perceba
eu vou colocar um outro radical aqui, beleza? E vou escrevê-lo dessa maneira, ó. Vou escrevê-lo dessa maneira aqui, ó. Esse radical também é um radical que você viu como sendo um dos principais, ó. Gente, então é assim, você vai numerar de tal maneira que eles fiquem o mais próximo possível. No caso dos anéis aromáticos, ó, as 3 posições serão assim, ó, 1, 2, certo? Aqui, se você chamar de 1, você vai fazer com que esse fique o mais próximo possível desse. Então, não vai numerar nesse sentido, ó, vai ser no sentido horário, ó, 1, 3. Se fosse por aqui, seria 1, 2, 3, 4, 5, ficaria longe um do outro. E esse aqui só tem um jeito, é 1, 4. As posições 1 e 2, gente, é chamado de posição orto, que significa posição vizinha, uma do lado da outra. A posição 1 e 3 é chamado de posição meta, que significa separados por um carbono. E a posição 1 e 4 é chamado de posição para, ok? Então, no anel aromático, repito, quando nós temos somente dois radicais, 2 coisas ligadas, ou vai ser na posição 1, 2, ou vai ser na posição 1, 3, ou vai ser na posição 1, 4. E cada uma delas tem um nome específico. 1, 2 orto, 1, 3 meta, 1, 4 para. Falando em para, agora eu vou fazer uma pausa aqui, gente, para nós, então, fecharmos essa aulinha e eu já volto com a continuação disso. Então, aguenta aí, meu querido.